Na minha receita do pão francês, eu utilizei 4 farinhas no meu mix, tá? É o mix básico com 4 farinhas. Eu tenho uma de estrutura, 2 de liga e uma de maciez e leveza, tá bom? Vamos falar sobre as características das farinhas e também quais são as possíveis substituições. Certo, gente? Então vamos lá. Primeira farinha, 110 gramas de farinha de arroz branco. Função, estrutura. Farinha de arroz branco, estrutura. Posso substituir? Posso. Posso substituir por farinha de arroz integral. Só que aí lembre-se, farinha de arroz branco tem pouca fibra. Farinha de arroz integral tem muita fibra. Então, a água que vai ser colocada nessa receita vai ter que ser aumentada ali um pouquinho. Mas aí você vai ter que ir verificando a quantidade quando você olha e compara a consistência da sua massa em casa com a consistência mostrada no vídeo, tá bom? Muito importante, mas você precisa aumentar ali mais ou menos uns 10% da quantidade de água quando você faz essa troca da farinha de arroz branco pela farinha de arroz integral por conta da quantidade de fibras que tem a mais na sua receita. Então, você pode trocar por outros tipos de farinhas? Pode, mas vai dar um resultado final diferente. Para que você consiga esse pão francês com o miolo branquinho, com o miolo mais seco, com a casquinha crocante, dourada por fora, essa receita está em equilíbrio. Quando você troca para uma farinha que é mais rica em gordura, que é mais rica em proteínas, você vai alterar também a textura da massa, tá? Você vai alterar o resultado final. A sua massa, ela vai ficar mais úmida do que o pão francês realmente como ficou com essa receita original, tá bom? Mas você pode trocar ali por uma parte de farinha de arroz de grão de bico, por exemplo. O que eu recomendaria? Que você mantivesse uma parte da farinha de arroz, tanto branco quanto integral, e usasse uma outra parte, por exemplo, uns 30, 40 gramas de uma outra farinha, caso você queira enriquecer mais essa receita, tá? Enriquecer nutricionalmente, agregar mais fibras, proteínas, tá? Porque elas são farinhas brancas na original, mas o objetivo dessa receita é que você faça um pão francês o mais parecido possível com o pão francês com farinha de trigo. Por isso que ela leva essas farinhas, esses ingredientes. Caso você queira melhorar o valor nutricional, aí você vai alterar também o resultado e ele não vai ficar tão parecido com o pão francês, tudo bem? Mas você pode fazer alteração, então combine farinhas. Como a farinha de arroz branco, ela é neutra, quando você troca por uma farinha de grão de bico, ela vai trazer muito sabor residual. Então combine mais de uma farinha, não só grão de bico. Use ali uma farinha de grão de bico, uma farinha de feijão branco, né, um pouquinho de arroz integral, tá bom? Para que você tenha mais equilíbrio aí nos sabores e no resultado final, tá bom? Então, são essas as substituições que você pode fazer nessa farinha. Próxima farinha são 110 gramas de amido de milho. Por que tanto amido de milho? Porque é o amido que vai trazer essa característica sequinha por dentro, casquinha crocante por fora. Também não só ele, mas principalmente ele. Então, o amido de milho aqui nessa receita, você pode trocar por fécula de batata. Tá? Já tiveram muitas pessoas que fizeram essa troca, tudo bem? E deu certo também, o pão francês ficou maravilhoso. Então, você pode substituir o amido de milho por fécula de batata. Meio a meio, pode usar metade de amido, metade de fécula também, tudo bem? Quais são as funções tanto da fécula quanto do amido? Dar maciez e leveza. Principais diferenças, na verdade é uma diferença, né, entre o amido e a fécula. Ambas são pobres nutricionalmente, tudo bem? E a diferença é que o amido de milho, ele tende a deixar a sua massa, o seu resultado final, com uma característica mais crocante. A fécula de batata, ela vai atuar no miolo do pão, deixando mais leve, tá? Ela não atua tanto dando essa crocância na casca, mas funciona super bem. Então, você pode fazer essa troca sim, tá? Próximo ingrediente é a farinha de liga. Nós vamos usar 40 gramas de polvilho doce. Tá? São 2 farinhas de liga, o polvilho doce e o polvilho azedo. Nessa receita, eu já testei usando só polvilho doce. Então, eu somei, deram 55 gramas, né? 40 de polvilho doce, 15 de polvilho azedo. Usei só o doce, funcionou perfeitamente bem. Então, se você não tem o polvilho azedo aí, não precisa usar. São 15 gramas de polvilho azedo. São 2 farinhas que agregam liga para massa. Mas por que, então, que você usou o polvilho azedo? Né, se eu posso usar o doce. A diferença, ela é sutil. Aqui vai uma quantidade pequena de polvilho azedo,
Mas em uma receita que vai uma quantidade maior, você vai ter uma diferença no resultado final. Por quê? Porque o polvilho doce, ele é responsável por dar maciez como forma secundária, né? Liga principalmente, mas ele também dá maciez às massas. O polvilho azedo, ele tem uma característica de expandir mais a massa e dar uma característica crocante, tá bom? Ele resseca um pouco a massa, então por isso que ele dá essa característica crocante. Então é essa a diferença. Aqui, como é a quantidade pequena, são só 15 gramas, você não vai ver tanto essa diferença se você fizer o processo de assamento desse pão correto. Você vai conseguir a casquinha crocante, o salto de forno, tá? Com o polvilho doce também. Tudo bem? Mas você precisa fazer essa parte de assar muito bem feita para que você consiga esse resultado incrível que fica esse pão. Tá? Então, são 40 gramas de polvilho doce e 15 gramas de polvilho azedo. Ambas trazem liga para a massa, com essa diferença que eu falei entre o doce e o azedo. Tá bom? Próximo ingrediente é o fermento. Nós vamos usar aqui, já você vai ver que nós vamos usar 2 fermentos para esse pão e eu já vou explicar por quê. Quando a gente chegar no outro eu explico. Aqui eu vou usar 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, tá bom? E esse pão eu usei a dupla fermentação, então não tem problema você usar o fermento biológico seco instantâneo, que ele começa a agir logo que você coloca na massa, e fazer uma fermentação dupla, tá bom? Funciona muito bem. Aqui eu usei aproximadamente 2% em relação à quantidade total de farinhas, sendo de fermento. Então, eu usei 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo com a função principal de fermentar essa massa, de trazer sabor para essa massa. Tudo bem? Que mais? Goma xantana, nosso agente de liga. Eu usei 6 gramas de goma xantana, também aproximadamente 2%. Não, acho que dá 2,5% esse aqui, porque o pão francês precisa de um pouquinho mais de goma xantana. Então, a goma xantana é nosso agente de liga. Para que serve isso? Para unir os ingredientes. Ah, mas você não falou que as farinhas de liga também têm essa função de dar liga? Sim, mas não é uma quantidade suficiente para evitar o esfarelamento do produto. Para essa receita, tá? A gente consegue equilibrar as farinhas em outros tipos de receitas para que não precisamos utilizar a goma xantana. Aqui a gente usou e ela está com essa função de unir os demais ingredientes da receita. Está com outra função também, que é, nós vamos precisar dar um salto de forno nesse pão, certo? Ele precisa crescer para abrir a pestana. Se eu tenho falta de liga, o que vai acontecer quando o meu pão crescer dentro do forno? A minha liga vai faltar e o meu pão vai romper. As minhas ligações proteicas, que são formadas a partir da mistura dos ingredientes, né, a depender das farinhas que você esteja utilizando, essas ligações, elas são fortes. Mas se eu não tenho elasticidade, porque eu não tenho liga o suficiente, por mais que elas sejam fortes, quando eu expando o meu produto, elas vão se romper. E aí eu tenho a rachadura do meu pão, tá bom? Então, o agente de liga é muito importante. Pode substituir essa goma xantana? Pode sim, por psyllium, por goma guar, por CMC, tá? Você pode substituir. Vai ter alteração no resultado final? Sim, tem alteração. Qualquer substituição de ingrediente vai provocar uma alteração no resultado final, tá bom? Então, saiba disso. Tem alteração, mas é possível que seja feito. Você pode trocar a totalidade da goma xantana por psyllium, por exemplo, só que a proporção será diferente. Tá? Você pode combinar também. Inclusive, hoje teve uma pergunta no YouTube sobre como é possível combinar goma xantana e psyllium em uma receita. Vamos lá para a proporção que você tem que respeitar. A cada 4 gramas de goma xantana, você vai colocar 10 de psyllium. Ou seja, a cada 1 grama de goma xantana, você vai colocar 2,5 gramas de psyllium. Tudo bem? Aqui nós temos 6 gramas de goma xantana. Então, se você quiser colocar 2 gramas de goma xantana e tirar os 4 gramas de goma xantana, você vai colocar 2 de goma xantana e 10 de psyllium. Tá bom? Que aí você vai trocar 4 de goma xantana por 10 de psyllium, vai ter elasticidade o suficiente para evitar que esse pão se rompa dentro do forno a partir do salto de forno. Muito importante, tudo bem? Então é possível combinar sim. Você vai sempre respeitar essa proporção. A cada 1 grama de goma xantana, 2,5 gramas de psyllium. Então, se você tira 2 gramas de goma xantana, você vai colocar 5 gramas de psyllium, tá? Muito importante. Sempre respeite essa proporção e aí combine da melhor forma que você achar. Tudo bem? E aí, para substituir a goma xantana,
por CMC ou goma guar, ou só o CMC ou goma guar, você pode usar na mesma proporção, tudo bem? Apesar de dar diferenças ali um pouquinho no resultado final, você pode usar na mesma proporção, certo? Açúcar. Para que tem açúcar no pão francês, gente? Para ser o alimento do fermento. Eu preciso do açúcar para eu ter o starter no fermento. O que é isso? Para eu ter um início mais rápido da fermentação. Posso fazer sem açúcar? Pode, mas você tem que respeitar um tempo maior de fermentação. Por quê? Por que acontece isso? Vamos lá, uma explicação um pouquinho mais química aqui. O açúcar, ele é formado por ligações simples, é a sacarose. São açúcares simples. São mais fáceis de serem absorvidos, quebrados pelo fermento biológico, que é uma levedura, que é o micro-organismo vivo. Então, o açúcar de mesa, o açúcar, né, proveniente da cana, a sacarose, ela é uma cadeia simples que é mais fácil de ser quebrada pelo fermento. Quando eu tiro esse açúcar simples da minha receita, eu deixo para o quê? Para o meu fermento comer? Eu deixo amido, eu deixo carboidrato, que são formados por cadeias mais complexas. Então, o carboidrato, ele demora mais para ser absorvido pelo fermento. O fermento demora mais para quebrar as cadeias de carboidrato. Por isso, eu preciso deixar a minha massa descansando por mais tempo quando eu não tenho açúcar. Porque eu preciso de mais tempo para o fermento absorver, conseguir quebrar ali as cadeias de carboidrato que estão nas farinhas. Tudo bem? Muito importante. Posso tirar? Posso, mas eles têm que respeitar um tempo maior de fermentação. Posso trocar o açúcar por adoçante? Não faz muita diferença. Por quê? Porque o adoçante não serve de alimento para o fermento. Se você troca o açúcar por adoçante, você vai ter que deixar essa massa fermentando por mais tempo, porque o fermento vai se alimentar do carboidrato das farinhas e não do adoçante, tá? O adoçante vai entrar ali só para adoçar mesmo, então não faz muito sentido, porque é uma quantidade tão pequena que não vai fazer tanta diferença. Tudo bem? Então, são 15 gramas de açúcar demerara. O que mais? Vinagre. Quem é que usa vinagre nas receitas aí, gente? Deixa eu voltar aqui pro meu YouTube para ver as perguntas. Eita, Maria Santa. Subiu tudo aqui. Vinagre é um ingrediente que eu sou apaixonada, assim como eu sou apaixonada pela farinha de trigo sarraceno. O vinagre nas receitas, ele dá uma diferença, para mim, muito grande, tá? Porque o vinagre, qual é a função dele na receita? Nós vamos considerar, ó, a Nara, ela usa, né, Nara? Tá lá nas receitas, né, Nara? Bom, o vinagre, ele atua nas nossas massas, dando mais maciez e agregando mais umidade. Ajuda também no volume, quando ele interage com o fermento químico, né? Mas de que maneira que o vinagre contribui para a maciez e para a umidade? Como? Se ele é um ácido, né? Como assim? É o seguinte, dentro da nossa massa, quando a gente bate a massa, né, do bolo, por exemplo, na batedeira, a gente incorpora uma grande quantidade de ar, certo? Não só isso, o fermento também libera o gás dentro da nossa massa. E onde é que fica esse gás, esse ar que está dentro da nossa massa? Dentro de capsulinhas, de bolinhas, bolinhas de gás, bolinhas de ar, né? Tem uma película que envolve esse ar, esse gás que estão dentro da nossa massa. Onde que o vinagre atua? O vinagre atua nessa película que envolve o ar, que envolve o gás. Ele ajuda a manter essa película mais firme, evitando que ela se rompa. Por quê? Se ela se romper, eu vou perder o gás, vou perder o ar, vou perder o vapor da água que está também dentro de uma película como essa, né? E aí, perdendo isso, eu perco em volume, porque minha massa não vai crescer tanto, já que eu perdi o gás, né? Perdi o ar. Eu vou perder também a umidade, já que o vapor da água sendo evaporada estava dentro daquela bolha que se rompeu. Então, o vinagre, o suco de limão, que você pode usar também, vai atuar mantendo essa bolha de ar firme. Ou seja, você tem um bolo cheio de furinhos, alveolado, né? Um pão cheio de alvéolos, cheio de bolinhas quando você corta a fatia depois de assado. Então, é devido a essas bolhas de ar que estão ocupando espaço dentro dessa massa e através dela nós temos o crescimento da nossa massa por conta do calor que vai atuar nos gases e vai expandi-los. Se eu expando os meus gases e eu rompo essa película, eu vou perder os gases. Então,
o vinagre atua na película, mantendo essa película firme, para que eu não tenha perda nem de umidade e nem de gases da massa. Por isso que eu tenho um resultado final mais macio e mais úmido quando eu agrego o vinagre na receita. Beleza, gente? Deu para entender? Minha explicação? Você pode usar, então, no lugar do vinagre, suco de limão ou suco de laranja. O importante é ser um ingrediente ácido, tudo bem? E o vinagre é qualquer tipo. Aqui eu coloquei o vinagre de maçã, mas é porque é uma massa mais clarinha. Então, se você coloca aquele vinagre acético, né, o bem escuro, você vai interferir na coloração do pão. Então, por isso que eu coloquei o de maçã, mas você pode usar qualquer vinagre que você tenha em casa, tá bom? Próximo ingrediente, a gordura, óleo vegetal. Olha só. Quando eu coloquei essa receita no YouTube, muitas pessoas me pediram como substituir o óleo vegetal por óleo de coco. Então, aqui a gente já vai aplicar aquele conhecimento que eu falei anteriormente, da quantidade, tá? Então, aqui eu usei 20 gramas de óleo de coco. De óleo de coco, mentira. De óleo vegetal, de milho ou girassol, tá? Então, esses 20 gramas, por que é tão pequena a quantidade, né? Por que é tão pouquinho? Porque se eu coloco uma quantidade maior de óleo vegetal nessa receita especificamente, eu vou ter um pão que não vai ficar com um miolo tão sequinho, tá? E o meu objetivo é ter um pão com um miolo mais sequinho, casquinha crocante e com um salto de forno bonito. Então, eu não posso pesar essa massa. Eu não posso agregar umidade demais, porque senão vai ficar diferente o resultado final do que a gente está acostumada, né? A imaginar aquele pão francês com farinha de trigo. Vai ficar com alteração na receita. Então, por isso que é uma quantidade pequena. Apenas 20 gramas para dar a quantidade correta de maciez e de umidade para essa massa, tá? E aí, como que você pode substituir por óleo de coco? Você vai ter que tirar 20% dessa quantidade. Vai dar ali mais ou menos em torno de 16 gramas de óleo de coco, tá? Você vai colocar nessa proporção, então. 15 a 16 gramas de óleo de coco ou de banha, se você preferir, tá bom? Então, a função do óleo é trazer maciez, trazer umidade para as massas. Beijo, Loreni! Só um beijo para minha querida amiga que entrou agora na live. Água. Nós precisamos colocar um pouco a mais de líquido nas receitas sem glúten. Isso porque as farinhas sem glúten absorvem os líquidos de maneiras diferentes. Perceba que nessa receita eu coloquei 230 gramas de água filtrada, tá? 230 gramas. É uma quantidade maior, né? Porque a gente precisa hidratar muito bem essas farinhas. Se eu não hidrato corretamente essas farinhas, eu vou ter um resultado final seco, duro, que não cresce dentro do forno, porque a fermentação depende da umidade também. Se eu tenho pouco líquido, pouca umidade na massa, a minha fermentação também vai ser prejudicada. Por isso que o pão não vai crescer tanto, vai ficar mais seco, mais duro, tá? Não vai ter o salto de forno, não vai ter abertura de pestana, porque eu coloquei líquidos a menos na receita. É muito importante que quando você vai adicionar o líquido na receita, você adicione aos poucos. Coloque ali uma quantidade suficiente para hidratar as farinhas, para molhar as farinhas, né? E reserve uns 30 ml, 50 ml, gramas na verdade, né? Que é a mesma coisa na água, né? 50 gramas para você dar ponto na massa. É importante, essa receita, ela é um pouquinho mais delicada para você fazer, então é importante que você sempre observe o ponto da massa mostrado no vídeo. E aí você vai dando ponto na sua massa em casa com um pouquinho de água, tá? Você reserva ali uma quantidade e vai colocando aos poucos. Coloca um pouquinho, bate a massa, põe mais um pouquinho, bate a massa de novo, para que você consiga envolver muito bem essa água aos demais ingredientes e assim alcançar o ponto correto de hidratação. Tudo bem, gente? Muito importante. Então, 230 gramas de água filtrada, que vai ser responsável por trazer maciez, por unir os demais ingredientes, por dar umidade à receita. Tá bom, gente? Pode substituir por leite? Pode substituir por leite, mas aí vai alterar um pouquinho o resultado final também, tá? Sal, precisamos dar sabor a essa massa. Então, nós vamos colocar 6 gramas de sal. E o sal não tem substituto, né? Então, são 6 gramas de sal. E aí, vamos para o outro fermento. Para que tem 2 fermentos numa massa, gente? Muita gente me perguntou. Mas para que você usa fermento químico na massa, gente? Você já tem fermento biológico? Simples. O fermento químico, ele vai trazer maciez
e leveza para a massa. Nossa, mas demora para crescer, a fermentação é dupla, demora 1h30 para assar. Ainda assim vai ter ação do fermento? Vai. Por quê? Porque o fermento químico tem dupla ação, tá? A primeira ação, quando entra em contato com a massa, quando entra em contato com o líquido, certo? A segunda ação, quando entra em contato com o calor. Se eu vou deixar minha massa descansando, eu vou perder um pouco da eficácia do fermento? Vou. Mas eu ainda tenho eficácia dele quando a minha massa entra no forno. Porque eu preciso de calor para ativar a segunda etapa, a segunda ação do fermento químico, tá? Então é por isso que eu uso sim 3 gramas de fermento químico nessa massa de pão francês, porque ele vai me ajudar a dar mais maciez e a dar mais leveza ao resultado final. Muito importante. É uma quantidade pequena que não vai entrar com a função de fazer o pão crescer, tá? Para isso a gente tem o fermento biológico seco instantâneo. Vai entrar com a função de dar leveza e dar maciez para as massas, certo, gente? Eu quero falar uma coisa sobre o fermento biológico. Aqui nessa receita eu usei o fermento biológico seco instantâneo, certo? Foram 5 gramas, mas vocês podem usar o fermento biológico seco ou o fermento biológico fresco. É só alterar as proporções, tá bom? Por exemplo, se eu coloquei 5 gramas de fermento biológico seco instantâneo, você pode colocar 10 gramas de fermento biológico seco, tudo bem? E 15 gramas, né, ou 15 gramas do fermento biológico fresco. Por quê? Porque o seco instantâneo, ele é o mais forte dentre os 3 fermentos. O seco é o intermediário e o fresco é o mais fraco. Então, a gente precisa aumentar a quantidade. 2 vezes para o seco e 3 vezes para o fresco, quando a gente está substituindo o fermento biológico seco instantâneo, porque aí a gente tem o mesmo resultado.